Se você acompanha o mercado de fundos imobiliários, com certeza já ouviu falar no MXRF11. Ele é um dos fundos mais comentados, mais negociados da Bolsa Brasileira e mais polêmicos. Mas afinal, vale a pena investir nesse fundo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes que você precisa saber. O que é o MXRF11, como funciona, sua estratégia, seus pontos fortes e fracos, a questão da CVM, que deu polêmica no passado, os dividendos, riscos e perspectivas de futuro. E no final eu vou te dar a minha opinião, se vale a pena ou não investir. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque esse conteúdo está bem completo e pode mudar a forma como você enxerga esse fundo imobiliário. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. O fundo imobiliário Maxi Renda é um fundo listado na B3 com o ticker MXRF11. Ele faz parte da categoria de fundos de papel, que diferente de fundos convencionais que possuem imóveis, alugam os imóveis e distribuem o rendimento desses aluguéis com os cotistas, a estratégia principal do MXRF11 é investir em títulos ligados ao setor imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. O MXRF11 nasceu em 2011 e logo se tornou um dos fundos imobiliários mais acessíveis para o investidor iniciante. Isso porque, além de ser um fundo base 10, ou seja, tem sua cota negociada por um preço ali próximo a R$ 10, é um fundo que historicamente distribuiu bons proventos. Um fato interessante é que esse é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira em número de cotistas. No momento em que eu gravo esse vídeo, são mais de 1.300.000 investidores que acreditam no fundo. E só para termos de comparação, o segundo colocado dessa lista é o XPML11, com apenas 600.000 investidores. Se levarmos em consideração que hoje no Brasil temos apenas 5 milhões de investidores, pessoa física, na Bolsa, podemos dizer praticamente que 26% de todos os investidores brasileiros investem nesse fundo imobiliário. Isso mostra que o fundo é extremamente popular e muita gente acredita em sua proposta de investimento. O fundo é gerido pela XP Asset, uma das maiores gestoras do Brasil. A equipe responsável faz a seleção e a alocação dos ativos dentro do fundo. Hoje, a maior parte dessa carteira está em CRIs, ou seja, empréstimos feitos ao setor imobiliário. Mas o fundo também pode investir em outras classes, como LCI, que são as letras de crédito imobiliário, LH, que são as letras hipotecárias. Além do que, o MXRF11 também possui posições em outros fundos imobiliários e permutas financeiras. Basicamente, o fundo empresta dinheiro a construtoras e incorporadoras por meio desses títulos. E, em troca, recebe juros atrelados ao IPCA e CDI, acrescidos de uma taxa complementar. Isso dá ao fundo um caráter mais diversificado dentro de sua categoria, que é fundo de papel. Agora, não dá para falar sobre MXRF11 sem lembrarmos da polêmica com a CVM que ocorreu em 2022, onde a CVM questionou a forma como o fundo distribuía os seus proventos. O problema era basicamente o seguinte: o MXRF11 estava distribuindo resultados que, em parte, vinham de correções monetárias de ativos da carteira e não do lucro contábil. A CVM entendeu que isso não poderia acontecer e determinou que o fundo só poderia distribuir dividendos se tivesse lucro contábil. Essa decisão gerou um impacto gigante no mercado. Muita gente ficou com medo que os dividendos do fundo fossem atingidos, porque como resultado o fundo poderia distribuir menos proventos. Mas depois de muita discussão, a decisão foi revista. E hoje os fundos imobiliários podem sim distribuir rendimentos vindos de correção monetária de ativos, desde que respeitem algumas regras contábeis. E esse episódio nos deixou uma lição, que o MXRF11 é um fundo resiliente e conseguiu se adaptar. Mas também mostrou que até fundos populares estão sujeitos a mudanças regulatórias que podem afetar o bolso do investidor. Agora vamos falar da parte que todo mundo gosta, os dividendos. O fundo paga dividendos todos os meses, o que é muito atrativo para quem gosta de renda passiva. Os rendimentos, geralmente, ficam na faixa de 1% ao mês, dependendo do cenário econômico, da taxa de juros e do desempenho dos ativos da carteira.
Um ponto importante é que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que é uma vantagem se compararmos com a renda fixa, que além de cobrar imposto de renda, já desconta na fonte. Agora, claro, esses rendimentos não são fixos e podem variar. Em momentos de juros altos, os CRIs pagam mais, mas quando os juros caem, os dividendos tendem a diminuir. Ainda assim, o MXRF11 conseguiu manter uma média interessante de pagamentos, o que explica por que ele é tão querido por quem busca renda mensal. E quais são as vantagens de investir no MXRF11? Eu acredito que a meta de qualquer investidor iniciante é conseguir receber em dividendos um valor que seja suficiente para comprar uma nova cota todos os meses. É a famosa ideia do dinheiro infinito. E pensando nisso, é muito mais fácil conseguir essa bola de neve investindo em um fundo imobiliário que custe R$ 10 do que investir em um fundo que tenha o preço da sua cota em R$ 100. Por isso, os fundos base 10 são tão populares. Mas além disso, o MXRF11 ainda apresenta alta liquidez, é um dos fundos mais negociados da bolsa, o que facilita na hora de comprar ou vender, diversificação dentro dos CRIs, ele investe em setores de logística, comercial e residencial, gestão experiente. A XP Asset possui estrutura e conhecimento para gerir esse tipo de ativo. E a prova disso é o resultado que o fundo tem entregue desde a sua estreia na bolsa, em 2012. E o pagamento mensal de dividendos o torna uma fonte recorrente de renda passiva. Essas vantagens tornam o MXRF11 uma porta de entrada para muitos investidores nos fundos imobiliários. Agora, claro, nenhum investimento é perfeito. E o MXRF11 tem sim seus riscos e desvantagens. A exposição a crédito é uma delas. Como o fundo investe em CRIs, o risco de calote por parte das construtoras existe, mas vale ressaltar que esse risco está diversificado entre muitos clientes. Por ser um fundo de papel, também existe a dependência da taxa de juros. Se os juros caem muito, os rendimentos também podem cair, mas o oposto também ocorre se o juros subir. Então, o investidor não pode contar com um valor em dividendo fixo, porque os pagamentos oscilam em virtude da taxa praticada. Já sobre as polêmicas regulatórias, como já vimos, qualquer mudança na regra de distribuição de proventos pode afetar o fundo. Mas aqui vale ressaltar que esse não é um risco do MXRF11, e sim de todo o setor dos fundos imobiliários. E o que podemos esperar desse fundo daqui para frente? Com a tendência de queda da Selic, é possível que os rendimentos diminuam um pouco em relação aos períodos de juros altos. Por outro lado, a queda dos juros tende a valorizar as cotas, porque o mercado imobiliário se aquece e os fundos se tornam mais atrativos do que a renda fixa. Ou seja, o investidor que pensa no longo prazo pode se beneficiar com a valorização da cota, além do rendimento mensal. O MXRF11 é ideal para o investidor iniciante que quer começar a investir em fundos imobiliários porque tem cotas acessíveis, liquidez e uma gestão consolidada. Também é interessante para quem busca uma renda mensal e gosta de ver o dinheiro pingando na conta todo mês. Porém, para quem busca fundos que possam entregar uma grande valorização da cota no longo prazo, talvez o MXRF11 não seja a melhor escolha. Ele funciona mais como um fundo para gerar fluxo de caixa e não para valorização patrimonial explosiva. E para a gente concluir esse vídeo, vale a pena ou não investir no MXRF11? E a resposta é depende do seu objetivo como investidor. Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2025, o fundo rendeu 280%, transformando um investimento de R$ 1.000 em mais de 3.800, considerando apenas o reinvestimento dos proventos. Mas nesse mesmo período, a cota se valorizou apenas 20%. Então, se você quer começar no mercado, ter um fundo acessível, com boa liquidez, gestão experiente e um alto dividendo, sim, pode ser uma boa opção para você. Mas se você busca valorização, o ideal é adquirir fundos de tijolo. Entregam um dividendo bem menor, porém se beneficiam da valorização dos imóveis no longo prazo, o que reflete no preço das cotas. A verdade é que o MXRF11 pode sim fazer parte de uma carteira diversificada, mas não deve ser o único fundo que você tenha. E aqui vai a minha opinião. Apesar das polêmicas e das oscilações, o MXRF11 é um dos fundos mais sólidos da bolsa.
e pode ser uma boa opção para investidores que entendam o que estão comprando. Lembrando que um dos pontos fortes desse fundo é um alto dividendo mensal. Eu ainda não tenho esse fundo imobiliário, mas pretendo adquirir em breve para compor a minha carteira de investimentos, que é uma carteira onde eu invisto todo mês de forma pública e trago os resultados para vocês aqui no canal. Inclusive, se quiser saber quais foram meus últimos aportes, vou deixar o link da playlist aqui fixado nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o MXRF11, mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você já investe nesse fundo? Pretende investir? Acha que realmente vale a pena? Deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está começando a investir. Até o próximo vídeo.